Pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Caio Mello, então aqui para começar mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a revista Esquinas. Toda segunda, quarta e sexta a gente faz essas lives onde eu sempre converso com algum repórter da Esquinas que produziu alguma reportagem, alguma matéria sobre a questão do coronavírus, a questão da pandemia, sobre algum mote, algum olhar diferente. O mote de hoje é um dos olhares, dos temas mais abordados realmente em toda essa pandemia, que é a questão da educação, e mais especificamente a educação infantil. Hoje eu vou conversar então com o Casperiano, estudante de jornalismo e repórter de Esquinas, o Thiago Baba. Ele que produziu uma reportagem sobre a questão de como é que ficam as creches municipais, as creches beneficentes e até mesmo as creches privadas nessa época e nesse contexto de pandemia, isolamento social, como é que continua o ensino infantil nesse momento, que é um dos recortes possíveis para a educação, afinal são vários. Já vou até chamando o Thiago aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Enquanto isso, eu lembro vocês que, claro, essa live não ser integrante, é sempre você que está aí participando, está sempre interagindo, mandando sua mensagem, né? Enfim, deixa eu ir um pouquinho mais para trás aqui. Então você também pode fazer parte, acessar, interagir com a gente, conversar com a gente e fazer essa live, mandar sua pergunta, sua interação, sempre muito bem-vindo, como vocês vêm fazendo. Enquanto isso aqui, ó, já vi que o Thiago tá com a gente. Tá escutando bem, Thiago? Tô sim, Caio. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, sim. Boa tarde. Thiago, para a gente conversar, então, começar a conversar sobre esse seu tema, sobre a sua reportagem, enfim, tudo que está por trás dela e das informações que você colheu. O tema da educação, como eu estava até comentando, é um tema bastante amplo, mesmo no contexto da pandemia, é um tema bastante amplo, que dá para abordar de diversas formas possíveis. Como que você chegou no recorte da educação infantil especificamente? Então, na verdade, o editor da Esquinas, né, o Rodrigo, ele tinha sugerido essa pauta, e aí eu resolvi fazer também, até porque na minha época de ensino médio ainda eu já tinha feito algumas matérias com a pré-escola da minha escola, né? Então eu já tinha um pouco de ligação e aí eu resolvi fazer. E também é Então, inclusive, uma. desde o... Pode Então, falar. é uma classe também escolar que às vezes é muito esquecida, né? A parte infantil. Às vezes acaba ficando muito para ensino médio, enfim. Exato, ensino superior, muitas vezes são os temas mais Sim. abordados no contexto da educação, né? Então, pelo que você comentou, inclusive, desde da época de escola, você já tem essa mania, vamos dizer assim, essa coisa de produzir reportagens, enfim, essa questão. É. Então, essa paixão pelo jornalismo veio de mais cedo, né? É, um pouquinho. Ah, legal, isso com certeza faz toda a diferença. Agora, Thiago, perguntando sobre a sua matéria em específico, você chegou a abordar duas cidades específicas, né? Escolas, instituições de ensino de duas cidades em específico, Cotia e Guarulhos, cidades ali próximas de São Paulo, mas que não são a capital, Cotia e Guarulhos. Por que essas duas escolas, duas cidades, aliás, especificamente? Tem algum motivo específico? Foram elas que atenderam você? Como é que foi essa parte? Então, na verdade, foi uma questão mais de fonte mesmo, né? Então, o Rodrigo tinha o contato da diretora da creche de Cotia, e que era uma creche municipal, então eu já fiz essa conexão com Cotia, e eu sou de Guarulhos, então aí já fica mais fácil também com a minha escola antiga e outra, a creche beneficente. Ah, entendi. Bom, você acabou de falar aí da creche beneficente. Então, uma coisa assim para explicar melhor para quem está nos acompanhando, quem for também ler a sua reportagem, qual que é a diferença de uma creche municipal, pública no caso, e uma creche beneficente? Então, vou exemplificar com a creche que eu usei na reportagem. Por Uhum. exemplo, a creche municipal ela consegue receber os recursos da prefeitura mesmo. Então acaba vindo do estado, enfim. Por exemplo, os salários, alimentação, infraestrutura, muitas vezes vem da própria prefeitura, mesmo a escola tendo que arrecadar mais para conseguir fazer certos eventos, enfim. Já Uhum. a creche beneficente, ela, como eu conversei com a dirigente, que é a Leila Mantovani, ela mesma disse que eles fizeram esse convênio com a prefeitura de Guarulhos, mas não é meio que obrigatório. Elas foram atrás, conseguiram esse convênio
Porém, mesmo essa quantia que a prefeitura concede não é suficiente para bancar todos os gastos. Manter. Então, isso. Tipo, a infraestrutura, a alimentação, tudo isso acaba tendo que tirar de doações, de parceiros, enfim. E mesmo essa quantia que é dada para creche beneficente, ela mesma diz que tem funcionários que, tipo, não, isso não acaba não suprindo a própria mão de obra que eles estão dispostos a pagar. E aí acaba complicando um pouco. Eles também, essa quantia acaba não cobrindo o 13º, INSS, enfim. Também Uhum. não tem abono de impostos, porque para ter esse abono precisa de fazer o convênio federal, que é muito complicado. Elas já tentaram diversas vezes, não conseguem, enfim. É mais essa Entendi. diferença. Então, por exemplo, uma creche beneficente, ela tem muitas vezes apoio da prefeitura, né, uma parceria, mas é um apoio que, primeiro, não é obrigatório, e segundo, não é um apoio que ajuda na totalidade, né, é um apoio que ainda Sim, precisa de outros apoios privados, filantropias, enfim, é por aí, né? sim, completamente. Tá certo. Ó, a gente sempre lembra que para você participar, como exemplo do que fez o próprio Rodrigo Ratier agora, sempre aqui presente nas lives participando, ele acabou de mandar uma pergunta. Ele mandou: boa tarde, Thiago. A educação infantil é provavelmente a etapa de ensino mais complicada para fazer educação à distância. Como você avalia as medidas que estão sendo tomadas? Espera até que sumiu a pergunta aqui, mas não apareceu para mim o resto aqui, mas ele pergunta como você avalia as medidas que estão sendo tomadas pelas escolas, enfim, e até quais outras poderiam estar sendo tomadas também, eu já acrescento aqui na minha pergunta. Eu acho que quanto à escola, as creches beneficentes, desculpa, as creches beneficentes e as escolas municipais, é, eles acabam, por exemplo, com esses recursos tecnológicos, eles não têm tantos recursos assim quanto as escolas particulares. Então, eu acho que, querendo ou não, mesmo que a gente almeje querer fazer muito mais, é o que eles têm à disposição. Então, por exemplo, ambas as creches estão disponibilizando conteúdos online, enfim, e também entregando materiais quando elas vão fazer doações, né? Já a escola particular está com... Bom, a maioria está fazendo esse tipo de atividade, né? Então, gravar vídeo, as professoras gravam vídeo contando história, mandam jogos, enfim, tudo online, né? Eu acho que está sendo bem suprido, mas obviamente não é igual presencialmente, ainda mais nessa fase de alfabetização, a parte do berçário, por exemplo. É uma parte que conta muito com atividades motoras, e que acaba sentindo falta, né? Porque de ter o contato com as professoras, e, enfim. Mas eu acho que dentro do possível, eu acho que está sendo tomada uma atitude adequada. Agora, é Uhum. claro, né? Que sempre dá para fazer mais, né? Acho que como as escolas particulares estão fazendo, por exemplo, de fazer ao vivo e enfim, acho que seria mais adequado, mas dentro do meio que a gente está, fica mais complicado, né? Claro, é uma situação que limita bastante, né? Especialmente a educação infantil, por conta da importância do contato com a professora, contato com os outros colegas, né? Isso online, à distância, não tem como suprir realmente. Agora, um ponto que chamou bastante atenção na sua reportagem é que, independente da escola que você está abordando, principalmente as municipais, os problemas são bem parecidos, ainda que as escolas sejam diferentes, os problemas são bem parecidos, que é a dificuldade de manter uma comunicação boa com os pais, com as famílias das crianças, porque muitas vezes essas famílias não têm internet, enfim, e outros problemas também, como a parte da própria alimentação das crianças, que muitas vezes dependiam da merenda que era servida nas escolas, enfim, os problemas são mais ou menos parecidos, a questão do cumprimento do calendário letivo, como é que vai ter que repor depois, não vai, enfim, de que forma então você comentou dos alguns tipos de alguns apoios, né, que vêm sendo oferecidos, enfim. Quais exatamente o que as escolas têm doado às famílias? Você comentou de material didático, que tipo de material é esse? O que exatamente eles estão apoiando as famílias nesse aspecto, né? Em que medida as famílias estão sendo ajudadas, principalmente na parte social e na parte pedagógica para as crianças também? Sim. É,
Assim, as escolas, como eu já disse, né, grande parte tem mandado várias atividades online, então tem mandado músicas, histórias, jogos online ou até mesmo a creche, tanto a creche de Cotia quanto a daqui de Guarulhos, a Joana d'Arc, que é a beneficente, eles têm Uhum. distribuído cestas básicas, no caso da Municipal de Cotia tem dado também kits merendas, que é para suprir a alimentação da criança em específico, e também alterna entregas de atividades físicas mesmo, já impressas, e que acabam indo para os pais para eles aplicarem para as crianças. E na Joana d'Arc também, elas estão entregando várias, por exemplo, massinha para estimular o bebê, né? E já na escola particular tem mandado atividades motoras para o berçário, né? E outras atividades também, como jogos, como eu já disse. Mas nessa questão alimentar mesmo é mais cesta básica, né? Porque, como disse a Leila, Sim. né, Mantovani, a dirigente, que elas tentam ajudar com o básico, né? Muito mais além disso, também já não tem muitas condições de ser feita, né? Claro, infelizmente é um poder limitado que elas têm, sem dúvidas, né? E até um ponto, uma das suas fontes na reportagem comentou de que muitas vezes os pais das crianças sequer são alfabetizados, por exemplo, uma situação dessa que dificulta até, por exemplo, isso que você falou, passa uma atividade, alguma coisa para os pais aplicarem para as crianças. No caso dos pais não serem alfabetizados, o que infelizmente não é tão incomum assim, como você acha que poderia ser uma solução, uma alternativa, se é que tem nesse caso em específico? É, Então, eu acho que, assim, conversando com a Patrícia, que é a coordenadora, a diretora lá da creche Cotia, ela comentou, né? Eu perguntei como que era feita essa comunicação. Ela comentou que muitas vezes era feita, ainda na época antes da pandemia, era feita por meio da comunidade. Então a comunidade ajudava muito. A comunidade de pais, os peroeiros, então eles acabavam indo entregar esses comunicados e faziam essa ponte. Então acho que principalmente agora é a ajuda de cada pai com o outro, né? Então uma coisa que ficou muito nítida nessa entrevista que eu fiz com a Patrícia é o senso de comunidade que eles têm. Então, era uma grande rede que se ajudava em todos os suportes. Então, tipo, as doações, a comunidade lá é bem carente, como ela disse, então os pais tentavam ajudar com o máximo possível, né? Bem pouquinho, tipo, doações mesmo, então esse senso de comunidade acaba, acho que é o meio que elas estão arrumando de realizar isso, né? De conseguir essa comunicação. Essa questão da Mas, comunidade realmente é muito vital nesses casos, né? sim. Mas como você disse também, essa questão parental, dá para perceber uma questão muito complicada, porque muitos pais têm de trabalhar ainda mesmo nessa situação, então acabam não tendo onde deixar a criança. Então muitas crianças foram para o interior ou foram para a casa dos avós, que também já são outras complicações, né? Sim, sim. Muitas vezes não tem quem fica com a criança, ou muitas vezes não tem o pai o tempo de aplicar essas atividades Sim, para a criança. Tem todos esses totalmente. fatores que dificultam realmente, né? Uhum. Pessoal, podem continuar interagindo aqui com a gente, claro, a exemplo do que várias pessoas já têm feito aqui, anotei alguns, aqui a Fernanda Almeida, Thiago Pansica, Edu Reis, Marina, Virgínia, enfim, várias pessoas realmente interagindo com a gente. Vocês podem mandar pergunta, exemplo do que fez o Rodrigo Ratier, por exemplo, há pouco, podem interagir, enfim, está aberto para isso. E, Thiago, como a gente já vinha comentando aqui na live, você citou creches municipais, creches beneficentes, mas também creches privadas, instituições privadas de ensino. Sim. Essas instituições privadas, especificamente, elas estão numa condição muito melhor do que as públicas? Não necessariamente, os problemas ainda assim são, de certa forma, semelhantes? Qual que é o panorama dessas instituições privadas? Eu acho que, quanto à questão pedagógica, o problema é o mesmo para todas. Tem que se adaptar a esse novo meio digital que se impôs, a essas limitações de distância, enfim. Só que eu acho que a maneira de lidar com esse problema interfere completamente. Então, como a gente já citou aqui, o acesso das creches beneficentes e municipais é completamente diferente. Muitas vezes os pais não conseguem dar esse suporte. É,
não conseguem estar presentes em casa, não conseguem aplicar essas atividades. E enquanto na creche privada já é uma realidade totalmente diferente, né? Mesmo tendo muitas crises, como eu conversei com a mantenedora, né, a Elis Zancanaro, ela comenta, né, que tipo, teve muitos questionamentos, muitos pedidos de redução da mensalidade, então é evidente que também teve essas dificuldades. Mas eu acho que na questão pedagógica, por exemplo, essas creches privadas também não devem ter problema com alimentação, como tem as creches beneficentes municipais. Então, tem dificuldades, mas eu acho que o modo de sanar elas é totalmente diferente, porque já tem essa estrutura de tecnologia, muitos pais também, mesmo que trabalhando em home office, estão presentes com a criança, têm a dificuldade dos horários, mas estão presentes, conseguem olhar a criança. Então, acho que assim, o problema pedagógico é o mesmo, mas outras questões acabam interferindo mais. Então, eu acho que difere um pouco, né? O ponto de partida acho que é diferente, né? De quem está numa creche municipal, depende dos serviços de uma creche municipal, e de quem já está numa instituição privada, né? Ainda que, claro, não signifique tanta diferença, talvez, socioeconômica, estou me referindo aqui, mas já é um ponto de partida diferente, né? Sim. Acho que principalmente essa questão da alimentação, porque é uma preocupação muito grande, né, das creches beneficentes e municipais. E que, por exemplo, eu tipo, não cheguei nem a comentar direito com as creches privadas, né, porque já não é um problema evidente, porque não é uma questão de que essas crianças vão passar fome. Mas já nesses outros ambientes, nesses outros meios, é uma questão que é muito evidente, né? Sim, sim, exatamente. E até pegando esse gancho ainda que a gente está discutindo aqui, acho que no fundo a gente falar de creche municipal e uma creche privada, a gente vai estar falando de um problema de desigualdade, que pode ser social e nesse caso pode ser uma desigualdade pedagógica, uma desigualdade educacional. Na sua opinião, pelo que você apurou enquanto repórter, nesse contexto da pandemia, nesse contexto de coronavírus, essa desigualdade na educação, ela se agrava com o contexto justamente de pandemia, de isolamento social? Acho que ele teve um probleminha com a internet e voltou. Thiago, você escutou minha pergunta acho que bem? deu uma travada, Ah, tá. Mas você conseguiu escutar a minha pergunta ou quer que eu repita? Ah, tá. Pode deixar que eu repito. Se você puder repetir. Perguntando se... Ah, com certeza. Se esse contexto de pandemia, de coronavírus, isolamento social, enfim, se ele agrava as desigualdades educacionais que eventualmente já existem. Eu acho que sim. Principalmente como meio de lidar com isso. Então, como eu já disse, as creches municipais beneficentes têm muita dificuldade de se adaptar e quanto ao acesso dos pais a esses recursos. Os professores, de tudo. De como produzir, de como fazer esse conhecimento chegar até a criança de fato, né? Porque muitos pais não têm celular, não têm internet, como a gente já comentou, moram em condições muito precárias, às vezes não tem nem... Enfim. Já na escola, nas creches privadas, né, já tem todo esse suporte, né? Então, tem a plataforma já, né? Então, o envio de conteúdos já consegue ser um pouco mais rotineiro. Então, acho que a qualidade também muda, né? Quando você manda e, por exemplo, agora eles vão começar a fazer aulas online com essas crianças, na creche privada, diretamente ao vivo com a professora. Esse tipo de interação mesmo já vai deixar, né, uma certa uma desigualdade entre esses dois mundos, né? Que eu acho que é sempre muito cotidiano, né? Não é só de agora. Então, acho que vai deixar uma discrepância, sim. Entendi. Talvez no futuro, de que forma o poder público ou essas escolas mais prejudicadas, por exemplo, elas podem correr atrás do prejuízo, dizendo assim, dessa forma? Então, eu acho que
é bem complicado, né? Acho que dependeria muito da ajuda das prefeituras, enfim, agora, né? Então, anteriormente, ou depois, eu acho que seria uma medida de sanar, né? Agora, eu acho que a prefeitura, enfim, teria que tomar essas medidas para conseguir auxiliar, dar mais base. Na prefeitura de Cotia, em Cotia, se eu não me engano, a Uhum. Patrícia comentou que já começou a vir materiais online, né, para as professoras já irem se acostumando. Então, acho que é uma iniciativa que já pode ter um desenvolvimento que acho que ajude, né? Não supre o necessário, mas eu acho que já contribui, né? Então, acho que Claro, são mais talvez essas já medidas, mitigue os né? danos, né? Uhum. Eu acho que é melhor tomar essas medidas agora do que no futuro, porque depois que está feito, essas crianças já vão estar em atraso, digamos assim, né? Exatamente. Agradeço então mais uma vez quem está participando aqui com a gente, por exemplo, o Ademilton, o Agnoel, Jomidori, Jubriton, Guilherme, tantos outros aqui que estão interagindo e participando com a gente. Podem continuar mandando perguntas, interagindo da forma que vocês preferirem, fiquem à vontade, claro. Tiago, a gente tocou num ponto importante agora, que é a questão do poder público. Falando das creches municipais especificamente, claro, a gente está falando das prefeituras, as respectivas prefeituras, né? O que o poder... Existe alguma ação, alguma coisa que o poder público... E aí, claro, perguntando especificamente Cotia e Guarulhos, que são as cidades que você pesquisou, que você apurou, evidente que dá para falar de todas, mas o poder público, de alguma forma, está deixando de fazer alguma coisa que poderia estar fazendo para melhorar, para auxiliar mais as escolas, para melhorar a educação nesse sentido e nesse meio remoto e emergencial? Eu acho que essa ausência, assim, não essa ausência, mas essa falta de apoio não é de agora, né? Então, acho que principalmente antes disso, né? Então, por exemplo, dificuldade de pagar salário de funcionários das creches beneficentes, ou até mesmo, como a Patrícia, diretora da escola, comentou comigo, que o que a prefeitura fornece para as creches municipais é o básico. E se elas não pedem o básico e pedem algo a mais, parece que o que eles estão fornecendo não é suficiente, né? Parece que está querendo demais, sabe? Então acho que é isso que Uhum. falta, né? E principalmente agora também, eu acho que com isso fica mais evidente. Então, por exemplo, essas creches estão precisando desse apoio tecnológico, dessa infraestrutura, e que não tem, e que nunca teve, e que, enfim, né? Então, por exemplo, na creche de Cotia, a professora comenta, né, que eles estão instalados num sobrado que não é nem posse da prefeitura, é um sobrado alugado. Então, os concertos são feitos muitas vezes com as doações dos pais, dos alunos, da comunidade. Então, às vezes é muito complicado a gente falar desse suporte agora, numa situação que a gente precisa de um suporte mais amplo e tecnológico, quando o suporte mais básico às vezes já não é dado, né? Então, acho que isso é muito complicado. Mas eu acho que é isso, né? Porque é muito difícil. Exato. E se então faltam ações do poder público, por exemplo, como que as pessoas, por exemplo, quem leu a sua reportagem, se sensibilizou de alguma forma, quiser ajudar as instituições que você cita na sua reportagem ou eventualmente outras da comunidade da própria pessoa, existe algum canal, alguma forma de dar algum tipo de suporte e apoio para essas escolas, especialmente agora? Então, eu acho que, por exemplo, a creche Joana d'Arc, ela ainda está aceitando doações, né? Caiu muito o número de doações, elas estão aceitando ainda. E eu acho que o contato melhor para se fazer seria pelo Facebook, tanto da creche Joana d'Arc de Guarulhos e a creche de Cotia, né? O Facebook da Joana d'Arc é creche Joana d'Arc e lá de Cotia é Centro Educacional Jardim Araruama. E aí eu acho Tá que entrando certo, em então essas... contato tem como Uhum. ajudar. Exato.
Com certeza. E aí, claro, a própria escola vai dizer se o que estão precisando, se é alguma doação Sim, específica, se é alimento, se é material, enfim. E aí, sim. claro, cada um ajuda como pode, imagino, né? Então, mas é um Uhum. momento que realmente é complicado porque aperta para todo mundo, tá todo mundo numa situação razoavelmente delicada, ainda que Sim, sejam situações diferentes. Tá difícil para todo mundo, não tá legal para ninguém. sim, E até, totalmente. aproveitando o gancho, não tá legal para ninguém nesse contexto de educação que a gente está falando, para uma futura reportagem, Thiago, você pensa em continuar com essa temática da educação, só que eventualmente abordar o ensino fundamental, o ensino médio, enfim, outra instância de ensino para uma próxima vez? Eu não tenho pensado muito, mas assim, não deixa de estar, estou aberto, né? Mas eu acho que já tiveram muitas reportagens falando do ensino superior, né? Mesmo nas esquinas, é, que já tem algumas reportagens feitas sobre esse ensino à distância, enfim, sobre a situação atual. Então eu acho que essa parte já está um pouco, já está feita, né? Então acho que eu não tenho essa perspectiva, mas é alguma coisa a se pensar, assim. Claro, claro. E, claro, a depender do que vai acontecer, né? Agora em maio vai acontecer um Né? possível afrouxamento por parte do governo estadual. Imagino que não na capital, pela gravidade que a situação da pandemia do coronavírus está na capital, mas eventualmente para outras cidades. Enfim, e aí, evidentemente, com novos fatos acontecendo, seja na educação ou em outro contexto, novas pautas vão surgindo e aí os repórteres de esquinas aí estão sempre apostos para as reportagens como vocês vêm bem fazendo. Tiago, inclusive, quero aproveitar para te agradecer aqui por participar dessa live, pelos esclarecimentos que você deu, pelo bate-papo. E para a gente acessar a sua reportagem, do restante do pessoal também, é pelo site do Esquinas, né? Isso, se eu não me engano, é revistaesquinas.casperlibero.com.br. E também tem o Facebook da Esquinas, né? Revista Esquinas. E aqui pelo Instagram acaba divulgando também, e tem o link, né, na bio. Com certeza. Então, só para repetir, vou repetir aqui o site para você aí que não conseguiu anotar, não pegou. revistaesquinas.casperlibero.edu.br lá, então, estão todas as reportagens para você acompanhar. E pessoal, agora agradeço muito vocês que interagiram, participaram aqui dessa live, mandaram perguntas, mandaram as suas interações, sempre muito bem-vinda e a gente fica bastante contente de saber que a gente está, de alguma forma, levando informações para vocês. E lembrando que você que chegou na metade do caminho agora, essa live aqui eu encerrando, ela já vai ficar disponível no nosso Instagram aqui da Rádio Gazeta Online nas próximas 24 horas. Depois, esse período aqui no Instagram não vai estar mais, mas já vai estar no YouTube. Hoje mesmo a gente já coloca no YouTube, enfim, e aí não necessariamente nas próximas 24 horas você consegue acompanhar na íntegra, então, quem está entrando agora no finalzinho, quem entrou na metade, ou quem quiser reassistir também, claro, então por lá também. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Thiago, muito obrigado de novo e até Eu que uma próxima, agradeço. né? Lembrando que a gente volta na quarta-feira, então, para mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a revista Esquinas. Quarta-feira, então, 4 horas da tarde. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente.